Graça e paz, irmãos. Estamos começando mais um culto. É bom termos esse momento de meditação na palavra do Senhor, de cânticos também. E queremos então dar continuidade com essa série que nós temos feito sobre a volta de Cristo, daqui a pouco na meditação da palavra de Deus. Mas vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe nesse momento. Vamos agradecer porque mesmo diante das dificuldades, nós podemos louvar a Deus e reconhecer os seus feitos em nossas vidas, tá bom? Então, as meninas ainda estão se recuperando. Se Deus permitir, eu acho que domingo já dá para ela estar aqui comigo, elas estarem aqui comigo, então gravando este momento de culto, tá bom? Então nós vamos orar. Se você estiver nos acompanhando, baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Ó Pai querido, obrigado, Senhor, por tuas misericórdias que não têm fim. Obrigado, ó Deus, por teu amor constante sobre nós, tua graça que nos alcançou e em Cristo nos salvou. Somos gratos, ó Deus, porque em Cristo nós recebemos do Senhor uma nova vida e uma nova esperança, uma esperança viva e verdadeira. Esperança essa, ó Deus, que não morre nem mesmo com a morte. Por isso, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor, somos felizes por tudo aquilo que o Senhor já fez em nosso favor. Obrigado por mais essa oportunidade que temos de cultuar ao Senhor, louvar o Teu nome e ouvir da Tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, abençoe cada um dos que estão nos ouvindo. Que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento e nos dê a devida disposição para adorarmos ao Senhor e colocarmos em prática a Tua palavra. Seja conosco, rogamos para que cure e restaure os enfermos e diante dessa pandemia, ó Pai, tenha misericórdia para que tudo isso passe logo e possamos então voltar à nossa vida normal. Nós oramos, suplicando e agradecendo, ó Deus, ao Senhor por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ok, irmãos, então nós vamos cantar ao Senhor o hino de número 283 do cantor cristão, 283, que tem como título Mais Perto. Então, nesses dias de quarentena, eu espero que o Senhor realmente nos ajude a estarmos mais perto dEle, em maior comunhão, mais tempo com a Sua palavra, mais tempo em oração. Isso é importante. Então cantemos o hino de número 283, Mais Perto. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim Teus braços dão, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, minha alma cantará a Ti, Senhor, cheia de gratidão por Teu amor, sempre hei de suplicar, mais perto quero
ao Senhor, dessa vez com o hino de número 286, tá bom? 286, junto a ti. Minha possessão eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. O prazer ou o descanso, não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Pelo vale tão sombrio e também terrível mar, queira tua mão divina sempre, sempre me guiar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu puder entrar na glória, gozarei do eterno bem. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Amém. Glória a Deus por esse momento de louvor. Queremos, então, irmãos, agora meditar um pouco na palavra. E hoje nós, como já falei, daremos continuidade aos nossos estudos intitulado Escatologia Prática. Então nossa ideia é tentarmos ver o que o Senhor tem a nos ensinar, a nos falar, as exortações, as instruções, o encorajamento que Deus nos dá diante dos últimos eventos, diante das promessas das últimas coisas, certo? Então é justamente isso que significa a palavra escatologia, os últimos eventos, as últimas coisas. E esses últimos eventos se referem à volta de Cristo, se referem à ressurreição dos mortos, novo céu e nova terra, juízo final para os incrédulos, enfim. Então, quando a Bíblia fala da escatologia, desses últimos eventos, sempre traz uma implicação para a minha e para a sua vida. Nunca a escatologia é só para matar a nossa curiosidade. Pelo contrário, a escatologia ela requer uma postura, ela requer uma ação da nossa parte diante de tudo aquilo que Deus tem nos prometido. Hoje, nós veremos que quando a Bíblia fala que Jesus vai voltar, ela traz a seguinte implicação: isso deve nos encorajar. Ou, em outras palavras, saber que Jesus virá, isso deve nos encorajar. Saber que Jesus voltará deve nos encher de coragem, deve de fato nos encorajar
na vida cristã, na caminhada com o Senhor, certo? E para meditarmos sobre isso, eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15, tá bom? 1 Coríntios capítulo 15 é um dos capítulos escatológicos, um dos capítulos que fala sobre os últimos eventos, fala sobre ressurreição, fala sobre a volta de Cristo. E aí é um capítulo que, diante desse assunto, ele se encerra nos trazendo uma palavra de encorajamento, certo? Então nós leremos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, e aí nós iremos também ler alguns outros versículos nesse capítulo 15, e então tentar entender como se relaciona aqui nesse capítulo escatologia com a prática, né? Ou seja, como está relacionado a ideia da volta de Cristo com o nosso encorajamento. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, um versículo bastante conhecido, em que o apóstolo Paulo afirma: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, certo? Então, esse versículo é um versículo muito conhecido, mas às vezes um versículo mal interpretado, porque esse versículo ele é um encorajamento que está sendo dado à luz do capítulo todo, à luz do que o apóstolo Paulo vem falando em todo o capítulo. E qual é o assunto no capítulo? O assunto é ressurreição dos mortos, o que acontecerá quando Jesus voltar, certo? Então, só para nós introduzirmos também aqui o assunto, é interessante que quando pensamos na vida cristã, às vezes, eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes nós temos o seguinte pensamento: será que vale a pena? Será que realmente vale a pena viver para Cristo? Será que vale a pena seguir a Jesus, desprezar os prazeres deste mundo? Por que eu não faço isso e os outros fazem? Será que não vai ser inútil eu desperdiçar tanta coisa boa, né? Aqui entre aspas, né? Será que não vai ser inútil? Mas aí e o ímpio prospera, e eu sou crente e não prospero, mas será que realmente vale a pena viver para Cristo? E às vezes nós nos pegamos com esse tipo de pensamento, e esses pensamentos acabam nos desencorajando da vida cristã, acabam nos lançando dúvida sobre a validade de ser um cristão. Será que é válido? Será que realmente, no final das contas, vai valer a pena ser um cristão, seguir a Cristo, desprezar os prazeres do mundo, sofrer por Cristo, enfim? Será que vai valer a pena? E o versículo 58 é justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está nos encorajando diante desse tipo de pensamento. Será que é vão? Será que é inútil? Será que vale a pena servir a Cristo? E aí ele fala, né? Sede firmes, constantes, inabaláveis, né? Permaneçam firmes na obra do Senhor. Agora, o que é que esse versículo aqui tem a ver com a volta de Cristo, né? Então, tentaremos entender como esse versículo aqui está dentro do contexto do capítulo 15, certo? Então, primeiramente, é preciso entendermos que nesse capítulo o apóstolo Paulo está falando sobre ressurreição. E Paulo está dizendo que a ressurreição dos mortos, principalmente aqui se referindo aos mortos em Cristo, a ressurreição dos cristãos irá acontecer, ela ocorrerá. E quando ela ocorrerá? Ela ocorrerá quando Cristo voltar. A ressurreição dos mortos acontecerá quando Cristo voltar. E por que Paulo está falando sobre esse assunto? Porque, na verdade, alguns crentes lá na cidade de Corinto, alguns crentes da igreja de Corinto, para quem essa carta está sendo escrita, nós vemos que alguns crentes estavam duvidando que iria ter ressurreição dos mortos. Alguns crentes estavam achando que morreu, acabou.
É o pensamento comum de muitas pessoas hoje. Não, a vida é essa daqui, morreu, acabou, não tem vida após a morte. E alguns crentes estavam começando a pensar assim. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 12 do capítulo 15. O apóstolo Paulo fala: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então Paulo está dizendo, como é que alguns de vocês aí, estão afirmando que não há ressurreição de mortos? Que conversa é essa? Então, essa era a afirmação que alguns crentes estavam fazendo lá na igreja de Corinto. E aí o apóstolo Paulo responde a essas afirmações, mostrando que não é assim. É o contrário, que a ressurreição dos mortos existe. E aí, qual é a lógica ou a argumentação de Paulo? Então, aqui para a gente não alongar muito, mas a argumentação de Paulo é o seguinte: ora, se os mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, é vão, é inútil a nossa fé, a nossa esperança. Inclusive, é inútil a pregação da palavra de Deus, é inútil a expansão do Evangelho. Então, Paulo está dizendo, olha, se é assim, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, tudo é vão, tudo é inútil. Mas aí Paulo vai dizer, não é assim. A verdade é que não é bem assim. Até porque se fosse assim, os crentes que já morreram estão sem esperança. Então no versículo 18, Paulo inclusive diz assim, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se é desse jeito, os que dormiram em Cristo não tem nenhuma esperança para eles. E a ideia de dormir em Cristo aqui é a ideia daqueles que morreram em Cristo. Então, Paulo ele combate esse tipo de pensamento, trazendo a realidade da ressurreição. E aí, nos versículos 20 até o 23, o apóstolo Paulo nos diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Isso aqui é muito interessante. Paulo está dizendo que, na verdade, a realidade não é essa. A realidade é que Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, os mortos em Cristo irão ressuscitar. E quando é que os mortos em Cristo irão ressuscitar? Na sua vinda. É isso que o apóstolo Paulo diz aí no final do versículo 23. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando ele voltar, então os mortos em Cristo irão ressuscitar. Mas Paulo continua seu argumento dizendo que, na verdade, alguns cristãos nem irão passar pela morte. É aquela mesma ideia do que ele escreveu lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Os que estiverem vivos na volta de Cristo, no arrebatamento, serão arrebatados, serão levados para o encontro do Senhor nos ares, certo? E aqui nesse capítulo, o apóstolo Paulo fala da mesma ideia lá no versículo 51 e 52, quando ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Dormiremos aqui é morrer. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. É a mesma ideia lá de 1 Tessalonicenses capítulo 4. No abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta. E o que é que significa? Volta de Cristo.
Na volta de Cristo, os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados, terão os corpos glorificados. Então, Paulo, ele vai dizer justamente que essa esperança é real. Os mortos irão ressuscitar e isso ocorrerá quando Cristo voltar. Agora aqui uma aplicação para nós, a aplicação é, o que é que você que está nos ouvindo, o que é que você pensa sobre vida após a morte? Infelizmente, muitas pessoas têm pensado justamente isso, igual alguns crentes de Corinto. Não, morreu, acabou. Não é bem assim. Não é morreu, acabou. Existe vida após a morte. Existe ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos em Cristo. E ressurreição daqueles que morreram sem Cristo. Porém, os que morreram em Cristo serão salvos. Serão ressuscitados para a vida eterna. E os que morreram sem Cristo serão ressuscitados para o desprezo, a vergonha eterna. Essa esperança é uma esperança apenas para o cristão. A esperança de vida, a esperança de salvação após a morte é só para o cristão. Porque lá no versículo 23, é isso que o apóstolo Paulo diz. Ele fala, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quem será ressuscitado para a vida eterna na vinda de Cristo? Os que são de Cristo. Não são todos, são os que são de Cristo. Então lembre-se, essa esperança de vida eterna, de ressurreição, é uma esperança apenas para o cristão. Mas Paulo ele continua aqui sua argumentação, mostrando que já que Cristo voltará e os mortos irão ressuscitar, isso deve nos encorajar. Ou seja, saber que Cristo virá e os mortos ressuscitarão, essa realidade, essa esperança mostra que viver para Cristo não é em vão. Viver para Cristo não é em vão, não é inútil, porque a ressurreição dos mortos existe, porque vida eterna existe, porque Cristo vai voltar. É por isso que não é em vão, não é inútil servir ao Senhor Jesus. Seria em vão, na verdade, se a nossa vida fosse essa. Então, Paulo vai dizer nesse capítulo o seguinte, se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ele fala isso no versículo 19 e no versículo 32, Paulo vai falar, ora, se não existe vida após a morte, então vamos comer, vamos beber, vamos se divertir, porque amanhã morreremos e acabou tudo mesmo. Então, se tudo é em vão, vamos viver aqui de qualquer jeito que tanto faz. Tanto faz o jeito que eu viver. Se tudo aqui é em vão. Se não existe vida após a morte. Mas se existe, peraí. Então não podemos viver do jeito que queremos. Não podemos viver de qualquer forma. É preciso vivermos em Cristo. Porque só em Cristo, de fato, há esperança após a morte. Mas Jesus ressuscitou. Os mortos em Cristo ressuscitarão e isso mostra que a fé em Cristo não é em vão. É diante de todo esse contexto que o apóstolo Paulo encerra o capítulo 15 com o versículo 58. E aí nós voltamos ao versículo 58, que é a conclusão do que Paulo está dizendo. Por isso, na conclusão aí ele diz, portanto, esse termo aí, portanto, se refere justamente à conclusão daquilo que ele estava falando. Então, portanto, meus amados irmãos, ora, se Cristo irá voltar e os mortos irão ressurgir, portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Não é vão. Então, alguns pastores, algumas pessoas pegam esse versículo e dizem assim, olha, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Tudo que fizermos aqui, seremos recompensados. Então é tipo assim a ideia, se você evangelizar não é em vão, porque Deus vai atender o teu evangelismo. Se você orar não é em vão, porque Deus vai atender a tua oração. Mas não é essa a ideia do versículo. A ideia do versículo é que nada que fazemos para Cristo é em vão, porque no porvir seremos recompensados.
Após a morte, quando Ele voltar, quando nossos corpos ressurgirem, seremos recompensados. É por isso que viver para Cristo não é em vão, porque um dia Ele voltará, um dia iremos ressurgir, e então o Senhor Jesus nos recompensará por termos vivido para Ele, em prol dEle, sofrendo por Ele, servindo a Ele, renunciando o pecado por Ele, perseverando nas tribulações por Ele. Então, é isso que Paulo está falando, essa é a ideia do versículo. Isso aqui é um encorajamento para permanecermos firmes, inabaláveis, sem deixar com que nada realmente nos abale. Então, irmãos, diante dos momentos tristes, dos momentos em que nós ficamos desanimados, né? Será que vale a pena? Será que realmente vale a pena continuar? Eis um grande encorajamento para mim e para você. O encorajamento é saber que Jesus virá. Isso deve nos encorajar. E deve nos encorajar porque quando Ele vier, os mortos em Cristo ressurgirão e seremos pelo próprio Jesus recompensados por termos aqui vivido para Cristo, por termos aqui seguido a Ele, seguido a Sua palavra. Então, é por isso que não é em vão viver para o Senhor, não é inútil viver para Cristo. Portanto, mais uma vez, saber que Cristo virá, isso deve nos encorajar a permanecermos firmes na fé, a permanecermos firmes na caminhada cristã, servindo ao Senhor, investindo tempo naquilo que é eterno, certo? Naquilo que de fato é eterno, porque é só na eternidade que seremos de fato recompensados. Então estamos chegando ao fim. Eu espero que de fato essa esperança da volta de Cristo, essa esperança de vida eterna, possa verdadeiramente nos encorajar em nossa vida cristã. Então, vamos orar, encerrando esse tempo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos novamente falar com Deus, louvando, agradecendo e pedindo. Ó Pai, obrigado por Tua santa palavra, obrigado pelo encorajamento que recebemos nesse momento, obrigado por Tuas promessas, ó Deus, de que um dia o Teu Filho voltará e que os mortos em Cristo ressurgirão. Ó Deus, que esta esperança, ó Pai, possa nos encher de vigor, possa nos encher de força, para que assim continuemos firmes, inabaláveis, servindo ao Senhor Jesus, amando de todo o nosso coração, obedecendo a Sua palavra, rejeitando os prazeres do mundo, permanecendo firmes em meio às tribulações. Ó Deus, nos ajude, Pai, que essa esperança de fato possa nos encorajar. Nós oramos mais uma vez suplicando para que o Senhor venha ao nosso encontro, conforta-nos, consola-nos, nos ajuda a confiarmos no Senhor, a descansarmos em Tuas promessas. Oramos pelos enfermos, cura, restaura, ó Deus, e que toda essa pandemia brevemente passe. Abençoe os médicos, cientistas, ó Pai, e para que de fato o nosso cenário possa mudar. Abençoe a política do nosso mundo, abençoe a economia, para que de fato, ó Deus, possamos sair desse momento mais fortes do que estávamos. Nós somos gratos ao Senhor por tudo e, mais uma vez, ó Deus, ajuda-nos a vivermos na esperança da vida eterna, na esperança da Tua volta. Nós suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo culto.